Vamos orar em nome de Jesus. Quem vai ajudar o pastor Fábio na oração da glória a Deus? Glória a Deus. Vamos orar pedir ao Espírito Santo que nos ajude, que nos dê direção, que nos fortaleça. Glória a Deus. Vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, Senhor, nesse momento de oração, nós colocamos a nossa vida em tuas mãos, meu Deus, iniciando este culto dessa terça-feira, já pedindo perdão pelos nossos pecados e te agradecendo, meu Deus, por mais essa rica oportunidade. O Senhor venha abençoar todos os irmãos que estão aqui orando conosco, e aonde essa oração chegar, que a tua presença venha, meu Deus, se manifestar na vida de cada um. Oh, meu Deus, toma a frente deste culto, desta palavra, deste ensinamento, agora nós vamos trazer aqui para os teus servos e tuas servas. Que o Senhor venha trabalhar no coração de cada um de uma maneira toda especial. Senhor, abençoa aqueles que ainda não chegaram. O Senhor traga os teus filhos em paz e em segurança para a tua casa. Senhor, dê livramento, e que o teu nome seja nesta noite glorificado. Tira todo o impedimento, todo o embaraço, toda seta do demônio, todo o poder das trevas, venha cair por terra, em nome do Senhor Jesus, porque eu creio que através da tua palavra, o Senhor vai fortalecer os teus filhos na tua presença. Assim nós te louvamos e também te agradecemos em nome de Jesus. As palmas para o Senhor. Mais forte, as palmas para a igreja. Palmas, isso. Livro de Mateus. Eu peço que todos os irmãos que puderem abram suas Bíblias no livro de Mateus. Estamos, amados, trazendo aqui um ensinamento na terça-feira para os irmãos, no livro de Mateus. Nós vamos ler hoje o capítulo 2. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Capítulo 2 do livro de Mateus. Eu vou ler o versículo primeiro, toda a igreja faz o livro coral no segundo, e assim nós vamos sucessivamente nesta leitura. Quem vai ajudar o pastor Fábio da glória a Deus? Glória a Deus. Vamos lá, Mateus capítulo 2. O seu versículo primeiro diz assim: E tendo nascido Jesus em Belém de Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, a igreja, dizendo: onde está o rei de Deus? Porque vimos as suas estrelas do Oriente e viemos adorar. E o rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se, e toda Jerusalém com ele, a igreja. E eles disseram: em Belém de Judeia, porque assim está escrito pelo profeta: O Belém, terra de Judá, de modo nenhum és menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá e há de apacentar o meu povo de Israel. Tem glória a Deus, igreja? Glória a Deus. Vamos continuar a leitura aqui. Vamos 7. Então Herodes, chamando secretamente os magos, queriam exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhes aparecera, a igreja. Enviamos a Belém, dizes, e perguntai diligentemente pelo menino, e quando achares, participai, para que também eu vá e o adore. E tendo eles ouvido o rei, partiram, e eis que a estrela que tinham visto no Oriente ia adiante deles, até que, chegando, se deteve sobre o lugar onde estava o menino, a igreja. Vendo eles a estrela, alegraram-se muito, com grande alegria. E tendo entrado na casa, acharam o menino com Maria sua mãe, e prostrando-se, o adoraram.
e abrindo os seus tesouros, lhe ofertaram dádivas, ouro, incenso e mirra. A igreja. Senhor, divina revelação, avisado os sonhos, para que não voltassem para junto de nós, partindo para a sua terra, outro caminho. Amém. Os irmãos podem se assentar. Amados, queridos irmãos e irmãs, que nessa noite fria, inclusive a previsão é de 8 graus na madrugada, aqui na cidade de Osasco, na grande São Paulo. No interior chegaria a 4 graus. Lá no sul do Brasil diz que vai dar 8 graus negativo. Mas o calor do Espírito Santo aquece a nossa alma. Todos estão de parabéns, venceram o frio, venceram o cansaço, venceram todas as artimanhas de Satanás e chegaram aqui na casa de oração. Eu queria que toda a igreja falasse assim: esta casa é casa de oração. Só quem crê bate palma para Jesus. Amados, nós iniciamos aqui um ensinamento da palavra de Deus na terça-feira. Por quê? Porque os irmãos precisam aprender, precisam conhecer mais este livro aqui, esse livro sagrado, que nós andamos, missionário russo, com ele na mão, para cima e para baixo. Eu ando com a Bíblia no carro, eu tenho a Bíblia no meu quarto, aonde eu vou, no meu local de trabalho, com o Alex, com o Ezequiel, missionária Nice, eu tenho uma Bíblia. A Bíblia é uma amiga que anda comigo, inseparável, um livro que faz companhia para mim. Aonde eu vou, eu estou com essa palavra do meu lado. E quando eu preciso, quando eu tenho tempo, eu vou aqui me debruçar sobre esse livro. Na verdade, a palavra Bíblia, o significado da palavra Bíblia quer dizer coleção de livros. Não é? Então, para os irmãos já terem esse conhecimento, a palavra Bíblia quer dizer coleção de livros. É um grupo de livros que se encontra aqui na minha mão e que nós precisamos ter conhecimento. Pois a Bíblia diz que o próprio Deus falou: meu povo perece por falta de conhecimento. Então a falta de conhecimento da palavra de Deus faz com que o seu povo, o povo de Deus, venha perecer. O que é perecer? Sofrer. O que é perecer? Ser derrotado. O que é perecer? Passar por angústia, sofrimento, que poderiam ser evitados se tivesse o quê? Conhecimento da palavra. E nós começamos a missionário nisso, pelo livro de Mateus, aqui na semana passada, e lemos a partir do versículo 18 em diante. Não sei se já vocês lembram, mas vamos fazer uma breve recapitulação aqui, porque nós estudamos na terça passada, no capítulo 1 de Mateus, a partir do verso 18, nós vamos ver o anjo aparecendo para quem? Para José. Eita glória! Aleluia! Vamos lá. Eu vou ler aqui, eu vou voltar para ajudar vocês aqui. É que confunde um pouco mesmo. O anjo apareceu para Maria primeiro, mas aqui no verso 18 eu vou até ler. Ora, o nascimento de Jesus, capítulo 1, verso 18, semana passada. Estando Maria, sua mãe, noiva com José, desposada com José, antes que se ajudassem, que se casassem, então José, seu marido, era justo, não queria inflamar, não queria escandalizar. Olha o verso 20. Projetando ele isso em seu sonho, eis que em sonho apareceu um anjo do Senhor. Então o anjo apareceu para José, aqui, nesses versículos que nós lemos. Mateus inicia o seu livro falando, narrando, escrevendo a aparição do anjo para José, que no seu coração já queria abandonar Maria, porque ela estava grávida, e ele amava Maria, mas não estava entendendo, porque como ela está grávida, ela me traiu, ela se envolveu com outro homem. Então, para não ter um
José não abandonasse ela, porque ela estaria esperando a promessa que o próprio Deus já tinha feito para a humanidade. E aí José entendeu e aceitou Maria, casou, enfim, cuidou dela. E a Bíblia diz aqui que ele não teve relacionamento nenhum com ela até que Jesus nasceu. Quem está entendendo a glória de Deus? Então o capítulo 1 de Mateus vai falar da aparição do anjo para José, do versículo 18 ao 25. Então você não esquece mais disso. As meninas estão acordadas aí? Tem a mãe dormindo? Não, né? Acorda aí, balança o tempo aí dormindo. Gente, por que eu li a partir do versículo 18? Pergunta por quê, pastor? Por quê, pastor? Oh, glória. Porque do versículo 1 até o 18 vai falar da genealogia de Jesus. Pastor, que palavra estranha é essa? O que é isso? É a descendência, a história, os antepassados de Jesus até o nascimento, até que Jesus ele veio a este mundo. Então é de geração em geração. O importante é que depois vocês com calma aí, o capítulo 1, o verso 1 até o verso de número 17, fala da genealogia de Jesus. Eu vou ler só o 17, tá? E aí a gente vai para o capítulo 2. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14 gerações. Eu queria que a igreja falasse: olha aqui, pastor. Olha aqui, pastor. Toda a igreja tem glória a Deus. Glória a Deus. Eu queria que os irmãos falassem assim: ó, de Abraão até Davi. Eu não estou ouvindo, eu vou falar mais forte. Fala assim: são 14 gerações. 14 gerações. Olha, de Davi até a Babilônia. Davi até a Babilônia. Fala 14 gerações. 14 gerações. Fala da Babilônia até Cristo. Da Babilônia até Cristo. Mais 14 gerações. 14 gerações. Só quem crê bate palma para Jesus. Amados irmãos e irmãs, então aqui nós já entendemos aqui no capítulo 1 de Mateus. Vocês guardem essa palavra no coração, na mente e no coração, para vocês terem esse aprendizado. Começou o Novo Testamento, começa com a genealogia de quem? De Jesus. Do versículo 18 em diante, o anjo aparece para José, e ali José é convencido pelo anjo de Deus a não abandonar Maria e cuidar dela. Esse é o capítulo 1 de Mateus. Tem glória a Deus ainda, igreja? Glória a Deus. Agora, o capítulo 2, eu vou ser breve aqui no capítulo 2. Eu vou procurar ser breve aqui no capítulo 2. É um resumo. O capítulo 2, nós vemos aqui de Mateus. Nós vemos até o versículo 12. Até o versículo 12. Eu queria que vocês falassem assim: Mateus. Eu queria que vocês falassem com voz de profeta. Mateus. Capítulo 2. Até o versículo 12. Agora olha aqui para mim. Até o versículo 12 vai narrar a história dos magos que viram a estrela do Oriente e vieram seguindo a estrela, a fim de que de encontrar o menino rei dos judeus, que tinha acabado de nascer, porque nasceu o Salvador, Jesus Cristo, Senhor. Aqui vai narrar a história dos magos, que vai chegar até Herodes. Quando Herodes fica sabendo que nasceu uma criança que é rei dos judeus, ele gostou? Não. Por quê? Ele pensou: peraí, aqui já tem um rei, e esse rei sou eu. Nasceu uma criança aqui que é rei também. Então ele tentando enganar os magos, o que é que ele disse? Vocês vão, encontram o menino,
criança para que eu vá e adore também. Mas isso é uma mentira. A intenção de Herodes não era adorar o menino Jesus. Tem glória a Deus? Glória a Deus. A intenção de Herodes era descobrir exatamente onde Jesus Cristo estava para ir lá e matá-lo. Para matar a criança. Mas, também avisado por divina revelação, o anjo do Senhor vai aparecer para os magos e vai dizer: não volta por lá, volta por outro caminho. Aqui nós vemos que eles apresentaram ouro, incenso e mirra, versículo 11. Tem glória? Glória a Deus. Você está aprendendo, capítulo 2 de Mateus. O anjo apareceu para os magos, dizendo: não voltem, e eles foram embora por outro caminho. Agora, do versículo 13 até o versículo 18, vamos ler? Quem pode ajudar o pastor Fábio na glória a Deus? Eu vou ler o 13 e vocês ler o 14 e assim a gente vai indo, né? Vamos lá. Os irmãos chegaram agora, estamos no ensinamento aqui da palavra, no capítulo 2 do livro de Mateus. A partir do verso 13 diz: e tendo eles retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu em sonho, dizendo: levanta-te, toma o menino e sua mãe, e foge para o Egito, e demora-te lá, até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. A igreja levantou-se, pois, tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito. E esteve lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito por parte do Senhor pelo profeta, que diz: do Egito chamei o meu filho. A igreja. Então Herodes, vendo que foi induzido pelos magos, irou-se grandemente e mandou matar todos os meninos de 2 anos para baixo que havia em Belém, e em todos os arredores, segundo o tempo que com precisão inquirida dos magos. Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias, que diz: a igreja. Em Ramá se ouviu uma voz, lamentação e grande choro. Raquel Peraí, pastor, calma aí, pastor. Só estou ouvindo o pastor Valdir, pessoal. Vamos ajudar? O verso 18, capítulo 2 de Mateus, toda a igreja, unindo o coral, toda a igreja, o versículo 18. 1, 2, 3, a igreja. Mas se ouviu a voz, lamentação, choro e grande Raquel chorando com seus filhos, e não querendo ser consolada, porque já não existem. Quem pode dar glória a Deus pela palavra do Senhor? Glória a Deus, aleluia. Amados, rapidamente, brevemente, eu vou estar deixando aqui algumas palavras. Glória a Deus. Amados, aqui caiu a ficha de quem? De Herodes. Eu queria que você falasse assim: caiu a ficha para Herodes, que ele foi enganado. Aí a ira entrou no coração, o ódio do rei. Então eles acharam que me enganou. Viram o menino, adoraram, fizeram tudo e foi embora. Tá bom. Então, agora a ordem é o seguinte: mata todas as crianças. Os meninos de 2 anos para baixo, passa a espada. E aí, irmão, misericórdia. Você imagina o desespero, o choro, a barbárie que foi ali realizado. As mães agarradas com seus filhos e os soldados arrancando o braço das mães, os pais e matando. Só que eles não sabiam que o menino Jesus já tinha fugido. Aleluia. O anjo do Senhor apareceu de novo para José e disse: ó, pega a criança e foge, porque Herodes está vindo aí para matar. Então a parte do versículo 13 até o versículo 18, aqui no capítulo 2, vai falar da ira de Herodes, o ódio que ele teve, mandando matar tantas crianças. E ele imaginando que fazendo isso, tinha matado também Jesus, só que Jesus, o menino já tinha fugido.
Agora, rapidamente, do verso 19 até o versículo 23, eu paro aqui, diz assim, eu vou ler o 19 e toda a igreja, um lindo coral, hein? Vai ler o 20, capítulo 2 de Mateus, eu vou ler o verso 19, e a igreja lê o 20, verso 19 diz, morto porém Herodes, eis que o anjo do Senhor apareceu num sonho a José, no Egito, verso 20, a igreja. Então se levantou ele, e tomou o menino e sua mãe, e foi para a terra de Israel, a igreja. Ele chegou, habitou uma cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que foi dito pelos profetas. Ele será chamado Nazaré. Até glória a Deus, igreja. Nós acabamos de ler a parte final do capítulo 2 de Mateus, quando o anjo do Senhor aparece para José e diz, agora Herodes já morreu, vocês vão agora retornar para Israel, porque aquele que queria matar a criança já morreu, já era. Glória a Deus. Morreu. Só que aquela reinando no seu lugar, ele fica receoso, fica meio temeroso, e ele vai para a cidade chamada Nazaré. É por isso que a gente fala Jesus de Nazaré, Jesus Nazaré, porque Jesus, quando criança, teve um período da sua história em que ele passou, viveu, cresceu na cidade chamada Nazaré. E aqui termina o capítulo 2, pessoal. O capítulo 2 de Mateus encerra Jesus Cristo, criança, chegando na cidade de Nazaré, com Maria, sua mãe, e com José, para ali eles começarem uma nova história, uma nova trajetória. E depois, semana que vem, se Jesus não voltar até lá, nós vamos ler o capítulo 3, que aí Jesus Cristo já vai se apresentar, ele já vai aparecer, ele já vai se revelar para a humanidade o que ele veio fazer aqui nessa terra. E ele vai aparecer ali na beira do Rio Jordão, diante de João o Batista, para ser batizado nas águas. Capítulo 3, nós vamos ler semana que vem, se Jesus não voltar, a respeito do batismo de Jesus. Glória a Deus. Capítulo 2 de Mateus. Glória a Deus. Eu queria que vocês falassem assim: capítulo 2. Capítulo 2. Vai falar Vai falar dos magos dos magos do Oriente, do Oriente, da matança